Bom dia, irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos nessa manhã abençoada, cheia da graça do nosso Deus. Nós estaremos iniciando o nosso estudo nessa manhã, nossa devocional, na palavra do nosso Deus. E hoje o nosso texto, o nosso estudo, o tema são as 4 grandes obras de Deus na vida do homem. O texto em questão que nós estaremos estudando, Efésios 2, do verso 1 ao verso 10. Ele nos diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. As 4 grandes obras na vida do homem. Queridos, a primeira grande obra na vida do homem é a obra do pecado contra nós. No verso 1 ao verso 3, diz: Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, até o verso 3. Em primeiro lugar, nós vemos então nessa primeira obra do pecado contra nós, em primeiro lugar no verso 1, nós vemos que o homem ele está morto espiritualmente. Diz, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Antes de Cristo, na verdade nós estávamos vivos para o pecado, para o mundo, mas mortos para com Deus. Esse homem morto, esse homem sem vida, morto espiritualmente, ele é incapaz de aprender e apreciar as coisas espirituais. Ele não anseia, ele não deseja, ele não possui vida espiritual. Ele possui vida física, ele possui vida emocional, ele possui vida relacional, mas ele em si está morto. Assim como uma pessoa morta, ela não responde aos estímulos físicos, a pessoa morta espiritualmente, ela é incapaz de responder aos estímulos espirituais. Por quê? Porque ela está morta espiritualmente. Um cadáver, ele não vê, ele não ouve, ele não tem fome, ele não tem desejo, ele não tem sede, exatamente porque ele está morto, ele não sente. Por quê? Porque ele está morto. E a causa da morte, ele diz, nos vossos delitos e pecados. A palavra do Senhor nos diz que o salário do pecado, ela é a morte. A morte, a separação, a morte espiritual. E morte é separação. E a nossa morte, ela teve ali em Adão. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e assim todos os homens passaram a ser
pecadores, né, em nosso primeiro pai, Adão. Então, o incrédulo, ele não está apenas doente, mas ele está morto, segundo a palavra de Deus, né? Ele não necessita, ele não precisa de uma restauração, né? Na verdade, ele precisa, na verdade, de ressurreição. Ele precisa de vida, não é uma reforma, mas ele precisa nascer de novo, nascer do Espírito, né? E nós vemos que esse mundo nosso, ele é um grande cemitério, né, de pessoas mortas espiritualmente, vivas fisicamente, mas mortas espiritualmente. Em segundo lugar, dentro ainda da obra do pecado contra nós, nós vemos que o homem, além de estar morto, esse homem, ele é desobediente. Nós vemos isso no verso de 2, na parte 3a, né? Entre os quais todos nós andávamos outrora, né? Nós vemos aqui a forma como esse homem ele andava, né? E três forças elas pressionam esse homem que está morto espiritual aqui na sua vida em si, que é o mundo, né? Satanás, o diabo e a carne, né? Primeiro é o mundo, né? O mundo ele pressiona este homem a se conformar com seus valores, a viver nos seus valores, né? A andar fundamentado nos seus valores, nos valores do mundo, né? E a palavra do Senhor ela nos diz que quem ama o mundo, ela não ama a Deus. Você não pode ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Na verdade, aquele que é amigo do mundo, ele constitui-se inimigo de Deus, né? E esse mundo é um mundo que escraviza, né? É o mundo do secularismo, é o mundo do materialismo, né? Da cultura, né? Anti-Deus, né? O sistema anti-Deus. E essas pessoas no mundo, elas estão, então, escravas desse sistema, amarradas, alienadas. Em segundo lugar, é Satanás, o diabo, que é o espírito, que ele diz, o espírito, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Então, esse homem, ele está sendo ali envolvido, está sendo impelido por esse espírito que ele diz que atua nos filhos da desobediência, nesses que estão mortos espiritualmente. Então, o diabo, ele é o patrono dos desobedientes, ele é o pai dos desobedientes, né? Ele é o opositor da verdade. Ele foi e deseja que os homens desobedeçam a Deus. Ele é o grande tentador. E, em terceiro lugar, a carne, né? A carne aqui não é o corpo, mas a natureza caída que nós nascemos, né? Ela deseja controlar a mente e o corpo para nos levar a desobedecer a Deus e a fazer, a estar cedendo aos seus impulsos, né? As obras da carne, né? Então, a carne, ela milita contra as coisas de Deus. Ela deseja o descanso, a preguiça, né? O desobedecer a Deus são as obras da carne. E no verso 3, esse homem também, além de desobediente, ele é depravado. No verso B diz, e fazendo, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? E esse homem, então, ele não convertido, ele vive para agradar a sua vontade, ele vive para satisfazer os seus desejos, né? Ele é escravo do pecado, ele está na coleira do pecado, ele está no cabresto aqui do pecado, né? E ele, às vezes, ele deseja, pode ter o intuito de fazer o bem, mas ele não pode, né? Ele não, né, não é da sua natureza natural, né? Ele
não reconhece a glória de Deus, ele não tem gratidão, né? Ele não tem gratidão pelas coisas de Deus, pelas coisas criadas por Deus, né? Porque ele está depravado, ele vive para fazer a sua vontade. E no verso 3c, ele está dizendo que ele, por natureza, filhos da ira, como também os demais, né? Então ele está dizendo que esse homem não convertido por natureza, ele é filho da ira, né? E pelas obras, ele é filho da desobediência. Então essa pessoa, esse homem não salvo, incrédulo, ele está condenado, né? A palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele diz que quem não crê já está condenado. Então, fora de Cristo, esse homem ele está morto pelo pecado, ele está escravizado pelo mundo, ele está na coleira, ele está ali amarrado pelo diabo e, como natureza, ele é filho da ira, né? E como os demais também filhos da ira, né, de Deus sobre o pecado. A segunda obra em nossas vidas é a obra de Deus, então, por nós. E nós aqui somos salvos, né, por 4 atividades de Deus a nosso favor, né? Deus, ele oferece aqui vidas aos mortos, libertação aos cativos e perdão aos condenados, né? E Paulo ele faz então um contraste daquilo que nós somos por natureza, daquilo que nós somos pela graça, agora pela obra de Deus em nós. Em primeiro lugar, ele vai dizer que essa obra de Deus em nós, em primeiro lugar, Deus, ele nos amou. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, o seu muito amor que nos amou. E é o amor ágape, é o amor doador, é o amor em Cristo Jesus que se doa, que se oferece a nós. Então, por natureza, Deus, ele é amor. E ele manifesta esse amor através da sua graça e da sua misericórdia ao pecador. Deus, ele é rico, ele é riquíssimo em misericórdia e em graça, que é exatamente dar aquilo que nós não merecemos. Merecíamos o contrário, mas ele nos dá graça, ele nos dá misericórdia, ele nos dá o seu favor imerecido. Então somos salvos por sua misericórdia, que vem através do sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. E essa obra de Deus em nós, ela continua. Ele não somente nos amou, mas Deus, ele nos ressuscitou. No verso 5 ele diz, e estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele, com quem? Com Cristo, ele nos ressuscitou. Então, Deus, ele nos ressuscitou em Cristo Jesus. Deus, ele nos tira desse estado de morte, dessa sepultura espiritual que o pecado ele nos colocou, e Deus ele realiza então essa poderosa ressurreição espiritual em nós pelo poder do Espírito Santo. Quando nós cremos, nós passamos da morte para a vida, uma vida nova, uma vida em Cristo, a vida plena, a vida satisfeita, a vida que satisfaz. E, em terceiro lugar, no verso 6, além de ele nos ressuscitar, ele diz que ele também nos exaltou e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Desse estado de pecado, de morte, nós somos ressuscitados juntamente com Cristo e também fomos exaltados juntamente com Ele. Unidos a Cristo, exaltado com eles,
com ele e assentado juntamente com ele, Cristo, nos lugares celestiais, essa posição de honra, essa posição, e ele diz que essa posição nos lugares espirituais acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder. E na sequência ele vai dizer que ele também nos exaltou, mas ele, Deus, também nos guardou. Verso 7 a 9. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, além de nos exaltar, estarmos assentados juntamente com Cristo, na posição de Cristo, juntamente com Ele, unidos a Cristo, nós vemos que Deus, ele nos guardou. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. E Deus, ele nos mostra então que o alvo da nossa salvação é a sua própria glória, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua glória, né? Por toda a eternidade nós possamos estar glorificando a Deus, por isso somos guardados. E, em terceiro lugar, a obra de Deus em nós, no verso 10, parte A, aonde ele vai dizer, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, né? Pois somos feitura dele, nós somos recriados, né? Feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, né? Então, Deus, no momento em que ele nos tira desse estado de pecado e realiza essa obra em nós, ele começa a trabalhar essa obra em nossas vidas. E essa obra é nós estarmos sendo conformados, feitos, transformados, criados, ele diz, em Cristo Jesus, sendo transformados à sua semelhança, segundo o seu caráter, segundo a sua vida, né? A palavra de Deus vai dizer que nós somos um poema de Deus, nós somos a obra-prima de Deus, uma obra de arte de Deus, que Deus ainda está trabalhando em nós até o dia final, né? Então, Deus, ele nos predestinou, ele nos chamou desde a eternidade para sermos conforme a imagem do seu Filho, né? Deus, ele está esculpindo, trabalhando em nós a imagem, o caráter do seu Filho, a obra de Deus em nós. E em quarto lugar, Deus, ele tem a sua obra através de nós, né? Não só em nós, mas em quarto lugar, a obra de Deus em nós. Ele diz no verso B, na parte B do verso 10, aonde ele diz, criados em Cristo Jesus para as boas obras, nas quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, né? Não fomos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. E essas obras são realizadas por fé, pela fé genuína, a fé verdadeira, a fé salvífica. É a fé que produz as obras, né? Não são as obras que nos levam para os céus, mas nós é que levamos as obras para os céus, né? As obras, elas nos acompanham, nós levamos as obras para os céus, né? Ele vai dizer que a obra, na verdade, elas são o resultado da nossa salvação. E elas têm duas características. São boas obras, né? Elas são boas obras em contraste com
das obras inspiradas pelo diabo, pela carne e pelo mundo, né? Elas são obras também, mas a boa obra, né? A boa obra é a obra exatamente da fé, a obra de Cristo, de Deus em nós. E essas obras devem ser vistas em nós. Elas precisam ser enxergadas em nós para que Deus ele seja exaltado, para a exaltação de Deus, para a glória de Deus, para que quando vejam isso nas nossas vidas, na vida da igreja, o nome de Deus ele seja glorificado. E é interessante que elas foram preparadas de antemão por Deus. Deus as preparou de antemão. Enquanto o descrente ele anda segundo o curso desse mundo, o cristão anda nas boas obras que Deus preparou para ele de antemão. Isso significa que Deus ele tem um plano para a nossa vida e que podemos realizar na vida esse plano que Deus ele traçou, que Deus ele planejou, que Deus ele desejou para nós, né? Para as nossas vidas, as boas obras, e vivermos, caminharmos nesse grande plano, de Deus em nós e agora também o plano de Deus através das nossas vidas, glorificando o seu nome, exaltando o seu nome, anunciando o seu nome e vivenciando a vida de Cristo, a vida de Deus em nós. Essas 4 obras nas nossas vidas. Que Deus ele possa estar nos abençoando, nos dando graça e que possamos estar vivendo, essa boa obra, a obra de Deus em nós e a obra de Deus através de nós. As outras obras, elas são obras do passado e que possamos estar realmente vivendo, que nós possamos estar expressando essas obras através das nossas vidas, através da sua igreja, do seu corpo, as obras do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Vamos orar. Deus de toda glória, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Nós te exaltamos, ó Deus, porque, ó Deus, essas 4 obras, ó Deus, elas são, ó Deus, uma realidade, Senhor Deus, nas nossas vidas. Nós te bendizemos, ó Deus, te glorificamos, te exaltamos, ó Deus, em Cristo Jesus. Nos capacite, nos dê graça, ó Deus, graça, ó Deus abundante, graça satisfatória para podermos, ó Pai, estar realizando, vivendo. Nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, como igreja, ser, ó Deus, essa, ó Deus, encarnação, ó Deus, do propósito eterno do Senhor nas nossas vidas, para, ó Deus, esse mundo, ó Deus, que nós vivemos e que em tudo nós possamos estar dando glória, exaltando o seu santo e eterno e bendito nome. Para a glória do Senhor que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e tenha um restante de dia abençoado na presença do Pai Celestial.